ver se está com som legal. Ele está colocando que está esperando. Às vezes. Oi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá saindo som. Dando certo então? Não, então, perfeito. Tem 2. Tem que ir pelo segundo. Vamos começar então. Bom dia, irmãos. Bom dia. É uma grande alegria estar mais uma vez reunido com os irmãos no EBD. Hoje a leitura bíblica, talvez nós não temos respostas prontas ou rápidas para essas perguntas. Então, o que eu gostaria de fazer é justamente trazer uma descrição acerca de vários elementos da ressurreição e qual seria a melhor forma de responder. Lembrando também que há algo muito importante na vida cristã, uma resposta com 3 palavrinhas que responde muita pergunta também. Eu não sei. Tem muita coisa que Deus não revela em sua palavra, Deus não descreve com total clareza ou com muita profundidade. Então, realmente, é algo que é Deuteronômio 29, 29. O que Deuteronômio 29, 29 diz, Pedro? As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Justamente. Então, tem coisa que realmente Deus não revelou para a gente. Então, nesse caso, eu vou tentar focar mais no que a Bíblia declara com clareza. Então, eu vou pedir para que os irmãos vão, por favor, para João capítulo 5. João capítulo 5. Eu gosto desse nome bonito, né? João? Brincando. João capítulo 5, versículo 24 a 29. Algum irmão poderia ler em voz alta, por favor? Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade, vos digo que quem ora, agora, que vem a hora, e agora e que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também o Filho a ter a vida, ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu o poder também de exercer o juízo, porque é filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem saíram à ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Amém. Muito obrigado, Pedro. Irmão Kenny, você pode orar pela mensagem, por favor? Vamos orar. Nosso bondoso Pai, nós estamos felizes, o nosso coração alegre nesse dia que o Senhor nos concedeu, Pai. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos aqui como igreja, com os nossos irmãos em Cristo, para estudarmos a palavra do Senhor, Pai. Muito obrigado por esse dia que o Senhor fez e por esse prazer que temos de estar aqui. Pedimos que o Senhor possa ser engrandecido através desta reunião e o Espírito Santo possa falar aos nossos corações, ó Pai, trazermos a vontade do Senhor para as nossas vidas, que o nosso coração possa estar aberto a receber aquilo que Deus quer falar conosco nesta manhã, Pai, onde o Senhor possa guiá-lo, seja com o irmão João agora, pela manhã, enquanto ele fala, ó Pai, o Senhor possa usá-lo como instrumento na sua mão, para nos edificar, para que nós possamos crescer em sabedoria e em conhecimento. Muito obrigado pela vida desse teu servo, Pai, seja comigo agora. Em nome do nosso Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Kenny. Irmãos, nós vemos em João capítulo 5, em especial no versículo 29, que há 2 tipos de ressurreição, por assim dizer. Nós temos a ressurreição da vida e a ressurreição da condenação. É interessante, porque a gente pensa na ressurreição, geralmente é da vida que a gente pensa, quando Jesus Cristo voltar, mas há uma ressurreição também da condenação. Hoje, por conta até do tempo também, eu não vou aprofundar muito nela, mas voltando então para a questão da vida. Irmão Samuel, o que é a ressurreição?
estar morto e voltar a viver. Voltar a viver. E como que a ressurreição é diferente da reencarnação? Quem pode me ajudar com essa resposta? Porque a reencarnação, a pessoa pode morrer novamente, né? Justamente. Mas ainda nesse caso, é só a questão de morrer novamente? Por exemplo, Lázaro. Lázaro voltou a viver. Ele está vivo até hoje? Assim, está em Jesus Cristo, né? Com Cristo. Mas há uma diferença entre a reencarnação e a ressurreição que é essencial. Outra vida. Então, algo muito interessante para diferenciar a ressurreição da reencarnação é que a reencarnação você volta como outra pessoa, em outro país, com outra família, e você reinicia esse ciclo. Então, a gente vê que o Espiritismo traz esse elemento, muitas religiões voltadas para o budismo trazem também essa questão de ciclos de vida e morte, em que você, em alguns casos, até você poderia voltar como um animal, ou com uma classe social menor, maior, a depender de quão bom você foi na sua vida interior. Então, para a gente entender com clareza o que é a ressurreição, os irmãos responderam muito bem, tem 2 versículos aqui, inclusive no Antigo Testamento, que eu gosto muito e que podem ajudar a gente a explicar de uma forma simples na Bíblia. Vamos para Jó, capítulo 19. Jó, capítulo 19, versículo 25 a 27. Quem encontrar primeiro, pode ler, por favor. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão. E por isso as minhas entranhas se consomem no meu interior. Amém. Muito obrigado, irmão Samuel. Vejamos como que Jó descreve acerca da ressurreição. Eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Depois que a minha carne for consumida, não existir mais. Ainda assim, olha que interessante, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão. Então, Jó ele fala justamente que sou eu, não vai virar outra pessoa, não vai ser em outra nação, não vai ser com outra família, outra classe social. Realmente, Jó, que morreu, um dia, ele vai ressuscitar. E com os olhos dele, ele verá a Deus. Mas espera aí, são os olhos de carne dele? Que ele tinha na época em que ele estava vivo fisicamente? Isso foi consumido. Isso já não existe mais. E por isso as minhas entranhas se consomem no interior. É algo, inclusive, que gera uma expectação, um ânimo em Jó. Esse pensamento de que um dia eu verei o meu Redentor. Outro versículo também, ainda no Antigo Testamento, que fala acerca da ressurreição, é Isaías capítulo 26, versículo 16 a 21. Quem lê, por favor? 26, versículo 16 a 21. (16 a 21). Ó Senhor, na angústia nos buscaram, vimos sobre a tua prisão, derramaram o coração secreto. Isso. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto, dá grito nas suas dores, assim como nós diante de ti, ó Senhor. Bem concebemos nós que tivemos dores de parto, porém demos à luz o vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Os teus mortos, e também o meu cadáver, viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho da terra, e a terra lançará de si os mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passes a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. Muito obrigado, irmão Tiago. Então vejamos como que aqui em Isaías 26, até o início parece um pouco que não tem a ver com ressurreição, mas a gente começa a ler esse contexto que é trazido. E no versículo 19, em especial, fala: os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas. É interessante também que fala que a terra lançará de si os mortos. A gente vê, mais uma vez, essa referência ao final de Apocalipse,
mas é no contexto mais da ressurreição da condenação também. Então, irmãos, o que é a ressurreição? É realmente voltar à vida, é um processo que, na ressurreição da vida, o crente passará por isso, ele receberá um corpo glorificado. Hoje em dia, se nós morremos, o nosso corpo permanece aqui na terra, ele continua enterrado, ele não desaparece no momento da nossa morte, mas ele é consumido por animais, por fungos, por bactérias, até que soma completamente. Então, irmãos, isso é o que acontece hoje em dia com o nosso corpo, mas vai haver um momento em que a nossa parte espiritual que está no céu vai receber um corpo ressuscitado. Isso é uma das grandes esperanças da vida cristã. Isso é uma das maiores alegrias. Agora, como ela vai ocorrer? Como será esse corpo glorificado? Eu me lembro que uma vez eu estava evangelizando em Campo Belo, um rapaz que eu já conhecia há um tempo, e ele me fez uma pergunta que eu fiquei até impressionado com a forma que ele perguntou. Ele falou, no céu eu vou poder comer? Eu gosto muito de comer. Eu vou poder comer, eu vou poder descansar? Porque se não for, eu não vou querer ir para o céu, não. Eu falei, mas não é possível, rapaz, não faz isso, não. Terminando de evangelizar, e esse que ele me fala, eu falei, mas não é possível. Eu tentava pensar em algum versículo que podia falar disso, eu acabei encontrando um para depois comentar com ele, eu vou falar dele um pouquinho mais tarde, mas são perguntas que surgem às vezes, e são coisas tão específicas, ou coisas que a gente não parou para pensar de antemão, e às vezes a gente é pego no pulo do gato, por assim dizer. Então, um versículo que a gente costuma usar em evangelismo, e a gente também pode usar ele para falar da ressurreição, é Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 27 ao 28, quem lê? E como ao homem estava condenado a morrer em uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim como Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Amém. Muito obrigado, irmão Daniel. Irmãos, a gente usa muito o versículo 27, a gente pode inclusive usar ele para combater a reencarnação, porque, de novo, morreu uma vez, não é um ciclo que vai e continua. A gente tem, vamos dizer assim, casos bem específicos de pessoas que voltaram à vida, Jesus trouxe alguém de volta à vida, ou a gente tem alguns casos também de profetas e homens de Deus que fazem isso em Atos, mas essas pessoas, de algum tempo depois, elas morreram, elas não tinham esse corpo glorificado ainda. A gente pode comparar com um tempo de vida estendido. Elas morreram, mas elas receberam talvez alguns meses, alguns anos de vida a mais. A gente tem esse momento em que a pessoa dá uma parada cardíaca e aí eles vão tentar ressuscitar a pessoa, dão um jato de eletricidade, por assim dizer. Então, uma comparação para se compreender esse processo. E o que é interessante de Hebreus 9 também, em especial o versículo 28, é que a gente vê que Cristo aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Cristo veio, ele morreu por nossos pecados e ele ressuscitou. E Cristo é o nosso maior exemplo para entendermos acerca da ressurreição. Acerca também de qualquer outro elemento da Bíblia, Cristo é sempre o nosso alvo. Olhando para Cristo, grande autor da salvação. Então, vamos para 1 João capítulo 3, que a gente vai ver justamente essa ideia de como Cristo também, a gente pode compreender melhor a nossa própria ressurreição. 1 João capítulo 3, do versículo 2 ao 9, quem lê? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. E assim como é, veremos. Qualquer que ele está esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratique o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não viu nem conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele. Não pode pecar, porque é nascido de Deus. Amém. Muito obrigado, irmão Pedro. Irmãos, que semente é essa? Que é falado no versículo 9. A gente leu há um tempo atrás, Pedro escreveu disso em suas cartas. A semente incorruptível. A gente pode fazer uma comparação com o Espírito Santo está dentro de todo salvo,
Mas a semente incorruptível que a gente vê em Pedro, né, em 1 Pedro, é a palavra de Deus. Então nós somos regenerados quando nós temos contato com a palavra de Deus, o Espírito Santo trabalha em nossos corações e nós nascemos de novo. Isso é um processo interno ou externo? De dentro ou de fora? De dentro. Então um novo homem surge. A nossa carne ela é transformada no momento da salvação? A gente ainda morre? A gente ainda sofre com o pecado? Sim. Então, o nosso corpo ainda não foi transformado, mas o interior foi. E o que eu acho muito interessante do versículo 9 é que fala que não pode pecar. O que é nascido de Deus não peca. Deus ele não cria o pecado. Ele não cria iniquidade. E o que ele criou não peca. A ministra está falando, então, que quem é salvo nunca mais peca? Evidentemente que não. Tem pessoas que vão usar esse versículo para dizer isso. Mas o que isso está dizendo? Irmãos, pela forma como isso está se referindo ao novo homem, o que eu acredito que isso está dizendo é que a nova criatura, ela é pura, ela é perfeita, que Deus criou através da regeneração do Espírito Santo, ela não peca. Agora, o corpo, o exterior, continua o mesmo. Os pecados que nós cometíamos antes, que a nossa carne já estava acostumada, são uma tentação para nós, mesmo depois da conversão, porque o novo homem é totalmente puro, mas a carne, ela está em constante guerra contra o homem interior. E para a gente entender um pouquinho melhor desse processo, vamos para Romanos capítulo 7. Romanos 7, versículo 21 ao 25. Quem pode ler, por favor? Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sigo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Muito obrigado, irmão Kenny. Então vejamos, nós temos essa guerra, essa briga, com o nosso entendimento, com o nosso homem interior, nós temos prazer na lei de Deus. 1 João escreve que ele não peca aquilo que é nascido de Deus. Mas o velho homem que já foi manchado, que já herdou a natureza de Adão, ele é falho. Nós temos que cada dia colocar a carne em sujeição. Uma comparação com a natureza que nós podemos fazer é de uma lagarta. Uma lagarta, quando ela nasce, ela se alimenta de folhas, inclusive, em muitos casos, vira praga para quem cria algum tipo de árvore. Elas se alimentam em grande quantidade. Elas andam com aquele movimento bem clássico de lagarta e, em um dado momento, elas entram em metamorfose e se transformam em uma borboleta. A borboleta ela não se alimenta da mesma coisa que a lagarta. A borboleta ela não tem a mesma aparência que a lagarta tem. E ela vive uma vida totalmente diferente. Tanto a alimentação, os lugares que vai, a forma como vai. O crente pode ser comparado com uma lagarta que já dentro de si, ela sabe que um dia vai ser uma borboleta. Nós sabemos que um dia vamos passar por uma transformação. Elas vão falar, não, borboleta não gostei dessa conversa, não. Vai fora disso aí, né? Comparação, ok? Metamorfose, transformação. Então, nós ainda estamos, por mais que tenhamos uma perspectiva das coisas futuras, nós estamos no velho corpo. A vontade do velho corpo é de fazer as coisas que o corpo sempre fez. De se alimentar do que sempre se alimentou. De ir nos lugares que sempre foi, da mesma forma que foi. E é difícil você viver uma vida de borboleta e ser uma lagarta. Mas isso é a vida cristã. É o negar a si mesmo ao que nós queremos fazer com essa esperança de que um dia nós não vamos ter mais esses desejos carnais pecaminosos. Um dia seremos totalmente, 100% transformados. E nós vemos em 1 João que isso é comparado com Cristo. Irmãos, tem um momento nos evangelhos em que Cristo ele se transfigura diante dos apóstolos, de um grupo seleto, um grupo específico. E ele apresenta uma glória um tanto quanto diferente. Os irmãos se lembram de que história eu estou falando? Transfiguração de Cristo. Vamos para Marcos capítulo 9. Vamos ler acerca da transfiguração de Jesus Cristo. Marcos 9, versículo 1 ao 3. Quem achar pode ler, por favor.
Dizia-lhes também: em verdade vos digo que dos que aqui são, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. Olha que interessante, irmãos. Então, quais elementos nós temos aqui de um corpo glorioso? Claro que aqui Cristo ainda não tinha morrido e ressuscitado, mas nós vemos que é dito que o reino de Deus vai ser chegado com poder. E Cristo, ele transfigura a forma que ele tinha normalmente, diante somente de Tiago, Pedro e João. E nessa forma que Cristo está, inclusive depois aparece Elias, Moisés, a nuvem cobre todos que estão lá. E nós vemos que a sua roupa é extremamente branca, tão branca que é impossível de comparar, de lavar tão bem uma roupa para ficar nesse mesmo brilho, nessa mesma intensidade. E se nós formos para Mateus capítulo 17, somente o versículo 2 também, nós vamos ver outro elemento acerca da face de Cristo. Marcos 17, 2 diz: e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Ok? Então nós temos esse brilho intenso associado à roupa branca, e isso são elementos que estão associados com a glória que está no céu. Se nós pararmos para pensar, como os anjos se parecem? Como Cristo é descrito em Apocalipse? Nós vemos passagens similares a essas. Vamos aqui, irmãos, para Apocalipse capítulo 1. Mais uma vez falando acerca da aparência de Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 17, quem lê? Fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o caminho. O que vês, escreve no livro, e envia as 7 igrejas que estão na casa. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira e a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca e como a neve, e seus olhos como chamas de fogo, e seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa forca, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda, espada de 2 filhos. E seu rosto era como o sol, quando na sua boca resplandece. Amém. Aí já está ótimo. Muito obrigado, irmão Tiago. Então vejamos, Cristo, ele aparece diante de João, e mais uma vez nós vemos a questão resplandecente, nós vemos as vestes, nós vemos aqui até descrições, os olhos como chama de fogo, cabeça e cabelos brancos como lã branca. Tem gente que pega esse versículo e fala que é uma prova que Jesus era negro, porque ele tinha o cabelo como lã, o cabelo encaracolado, típico de populações negras. Tem cada coisa que as pessoas inventam. Uma passagem disso falando da glória que João vê. Não, Cristo era negro, então. E aí tem gente que faz disso a bandeira deles. Todo tipo de coisa, todo tipo de torção, infelizmente, a gente encontra do cristianismo. Inclusive, qual que é a cor de latão? Reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Como que é a cor do bronze quando ele está refinado, quando ele está muito quente? Fica amarelo, dourado, uma cor brilhante. Em alguns casos é tão intensa a cor que fica até um brilho similar a um arco-íris, de várias cores diferentes. Então, essa é a glória que Cristo tem. Isso é alguma etnia, é dourada, é como latão reluzente. Não existe isso. Então, as pessoas tentam torcer algo que está falando da glória, que nós vamos ver nosso Redentor no futuro e será similar a dele. Nós temos passagens que descrevem a aparência de anjos em Apocalipse 10, não, por questão do tempo, Apocalipse 10:1, caso o irmão tenha curiosidade também,
é descrito lá. E uma passagem que me faz pensar muito acerca da glória celestial é Apocalipse capítulo 21. Vamos para lá. Apocalipse 21, eu vou precisar que um irmão leia do versículo 10 ao 11 e outro do 18 ao 21, por favor. E levou-me em espírito a uma grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, Santa Jerusalém, que de Deus desceu do céu, que tinha a glória de Deus e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, com a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. E outro do 18 ao 21, por favor. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados com toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, e o segundo safira, o terceiro calcedônia, e o quarto esmeralda, e o quinto sardônica, e o sexto sárdio, e o sétimo crisólito, e o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o undécimo jacinto, o duodécimo ametista, e as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era de uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Muito obrigado, irmãos. Boas perguntas para se fazer em acampamento, assim. Quais são as pedras da fundação da Jerusalém? Nossa, rapaz. Termina, já esquece qual que era a primeira. Então, irmãos, a gente tem uma série de rochas, de cristais, de pedras preciosas aqui descritas, que tem brilho, cada um diferente uma da outra. Algumas a coloração é mais roxa, outras é esverdeada, vermelha. Eu, pessoalmente, eu gosto muito de estudar essas rochas, como elas são formadas, até de colecionar também. Eu tive a oportunidade de fazer uma aula de geologia dentro do curso de biologia. E é um mundo espetacular, que faz nos lembrar do céu. São os nomes que são utilizados para escrever o céu, a Nova Jerusalém. É um gostinho, assim, que não se compara à glória que nós vamos ver. Então, irmãos, a gente está falando aqui de elementos que estão no céu, de Jesus, na transfiguração. A gente viu que é utilizada a palavra como Cristo, que nós seremos como Ele. Mas existe algo mais robusto para falar que realmente a nossa glória vai ser dessa forma? Talvez vai se lembrar com as estrelas, com o sol, com pedras preciosas? 1 Coríntios capítulo 15. Um capítulo indispensável quando estamos falando da ressurreição. Versículo 35 ao 50. Quem lê, por favor? Isso, por favor. Mas alguém dirá, como ressuscitaram os mortos, e como que corpo virão? Insensato. O que tu semeias não é verificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer semente. Mas Deus dá o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e a outra é a carne dos animais, e a outra a dos peixes, e a outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol e a outra a glória da lua, e a outra a glória das estrelas, porque uma esteja de pé em glória de Deus. Assim também a ressurreição entre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, e suscitará em corrupção. Semeia-se a ignomínia, ressuscitará em glória, semeia-se a fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se com o corpo natural, ressuscitará com o corpo espiritual, a corpo natural e também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último, Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Primeiro o homem da terra, do terreno, segundo o homem do céu, o Senhor é do céu. Qual terreno? Seu tempo. Terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora eu digo isso, irmãos,
que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Amém. Muito obrigado, irmão Pedro. Irmão, este capítulo ele descreve de uma forma muito interessante como é a ressurreição. Ele até compara com uma semente. Se você pegar uma semente e comparar com a árvore crescida, é bem diferente. O tamanho, o formato. E a semente, ela inclusive, ela precisa ter toda aquela configuração rígida dela para poder guardar o que está dentro dela. Mas aquela camada dura, ela precisa ser destruída. Ela precisa sumir para o que está dentro dela possa, então, germinar e formar outra árvore. Assim também é esse nosso corpo agora. É similar a uma semente que precisa morrer, que precisa sumir, para que um novo possa surgir. Então, irmãos, nós vemos que assim como é a glória do terrestre, assim também é o corpo terrestre. Qual terreno, tais são também os terrestres. E qual celestial, tais também os celestiais. Então é possível afirmar que o nosso corpo vai ter uma glória similar ao que nós vemos no céu, com os anjos, com Cristo? Sim. Inclusive, em Daniel capítulo 12, os irmãos podem permanecer aí, eu vou ler bem rapidinho aqui, Daniel 12, versículo 2 diz: E muitos os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E nós vemos aqui que no versículo 3 diz: Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça como as estrelas sempre, sempre. Para nós salvos. As pessoas que ressuscitam, é dito que vai haver um corpo que brilha como o firmamento. Então, irmãos, eu trouxe alguns exemplos aqui de rochas que a gente pode encontrar, pedras que têm um brilho diferente. Nós temos aqui um avermelhado, nós temos um esverdeado, nós temos inclusive também o famoso ouro de tolo, que é a pirita, que ela tem até umas formações em quadrado. Então, irmãos, é possível que assim como o sol tem um brilho, a lua tem outro, as estrelas, algumas têm cores diferentes, também os nossos corpos futuramente vão ter colorações diferentes. E o que isso pode indicar? Eu acredito que é nesse momento que os galardões também entram. Se nós fôssemos ler Hebreus capítulo 11, há um versículo que diz que alguns não aceitaram o livramento em esperança de uma melhor ressurreição. Então, irmãos, nós temos cores azuis, cores avermelhadas, douradas, verdes. É possível ter essa esperança de que um dia, da mesma forma em que nós temos corpos celestes, brilhos, pedras preciosas no céu, os nossos corpos, algum dia, também serão assim. Então, com que aparência nós teremos? Algo nesse sentido. Ah, mas exatamente assim? Não tem como saber. Mas eu acredito que não é ir longe demais fazer essa comparação, visto a quantidade de versículos que diz. Então, nós vemos o que é a ressurreição, nós vemos como ela vai ocorrer, com que corpo. Agora, quando? É uma pergunta essencial. Quando que vai ocorrer, então? Porque, inclusive, 1 Coríntios capítulo 15 fala de 3 momentos distintos. Geralmente, a gente pensa em um na ponta da língua, mas existem outros 2 também. Eu gostaria de passar com os irmãos antes da gente encerrar. 1 Coríntios capítulo 15, dessa vez a gente vai ler o versículo 20 ao 26. Quem pode ler, por favor? Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Até 26? Até o 26, por favor. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade e força. E pegou o bem firme até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Amém. Muito obrigado, irmão. Olha que interessante, a gente tem 3 distintos aqui, 3 ressurreições, todas falando acerca da ressurreição da vida, não temos aqui a ressurreição da condenação, mas elas ocorrem em momentos distintos. Qual que é a primeira? Quem que é o primeiro fruto da ressurreição? Jesus Cristo. Se a gente fosse, inclusive, olhar em Atos capítulo 13, ia falar acerca dessa ressurreição de Cristo, ia falar que é nesse momento em que Deus diz para ele, neste dia te gerei, que é uma pergunta que eu já tive. Quando Cristo foi gerado? Cristo ele é eterno, ele sempre existiu. Mas há versículos que falam acerca de Cristo ser gerado. Os católicos gostam de falar gerado, não criado, não.
Então, o que isso quer dizer? Isso está falando acerca da ressurreição. Em Atos capítulo 13, versículo 26 a 37, é possível encontrar. A questão de tempo, a gente, infelizmente, não vai poder ver com muita calma esse versículo. Se a gente quisesse, então, dizer qual que é a segunda ressurreição. Se a primeira é Cristo, Cristo é o primeiro fruto, qual que é a segunda? Cristo as primícias, depois o quê? Cristo na sua vinda. Que momento é esse? Descrição de Cristo na sua vinda. O arrebatamento. Que nós temos os mortos em Cristo, inclusive, ressuscitando primeiro, e depois os que estão vivos sendo transformados também. Olha que legal. Então, Cristo é a primícia, depois nós, as pessoas que estiverem vivas quando Cristo voltar, os que são de Cristo na sua vinda, os mortos levantando primeiro durante esse momento, e o último, então, a última ressurreição da vida, depois virá o fim quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. Que momento é esse? Eu vejo esse momento, se a gente for olhar Apocalipse 20 também, como após o milênio estar encerrado. Que aí a gente tem os eventos do novo céu e da nova terra. Inclusive em Apocalipse 20, que os outros mortos não ressuscitaram primeiro, depois que os 1000 anos foram completos. Então nós temos pessoas que, durante um tempo, por mais que foram salvas, não ressuscitarão depois que Cristo voltar. A gente vai ter pessoas tomando uma decisão de aceitar Cristo, se convertendo, mas que não vão ressuscitar até depois de um longo tempo. Certo? Então, se a gente for parar para pensar, o que é a ressurreição? Voltar na vida, um novo corpo glorificado, que não vai mais morrer. Como que é a glória desse corpo? Assim como os corpos celestes. Assim como é o de Cristo em Apocalipse, na Transfiguração. Quantas vezes vai ocorrer? A gente tem 3 menções específicas. Cristo primeiro, o segundo é o arrebatamento, o terceiro é bem no final. Quando Cristo tiver sujeitado todas as coisas debaixo dos seus pés. Ao ponto que o último inimigo a ser vencido é o quê? Versículo 26. A morte. Então não vai mais haver morte. Certo? Isso é a última coisa a ser vencida, o último inimigo a ser derrotado. Tem vários outros versículos que a gente podia olhar. Infelizmente, questão de tempo, eu acho que a gente já está na hora, né? Falta 3 minutos. Dá para olhar mais um pouquinho. Ok, irmãos, vamos para Apocalipse capítulo 7. Aquela pergunta que eu mencionei. A gente vai poder comer no céu? Eu fiquei pensando nisso. Apocalipse 7, do 9 ao 17. Quem pode ler, por favor? Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais. E prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu tempo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem sol, nem calor algum cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio dos tronos, no meio do trono, os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará de seus olhos toda a água. Muito obrigado, irmão. Então vejamos que interessante, nesse versículo a gente tem uma menção sobre a alimentação, apacentar, não mais terão fome, vai ter uma sombra. Pode ser que não seja tão literal, assim, igual comer e descansar no céu. Mas já foi uma coisa que deu para falar, ó, vai ser um descanso, vai ser uma alegria, comparado com aqui, com certeza. Com certeza, irmãos. Às vezes a gente pensa no céu e fica com um certo receio, especialmente quem casou. Não vai estar mais casado. Alguns nem tanto, alguns vão achar até bom. Mas, não, mas como será que vai ser lá? E essa questão, eu vou poder comer, não vou poder, eu não vou estar casado. Irmãos,
olho não viu, nem ouvido ouviu as coisas que Deus tem preparado. Irmãos, a gente não precisa ter esse temor. A ressurreição é a nossa esperança, é a nossa consolação, é a nossa alegria. Às vezes a gente pensa, bem que Jesus podia voltar, tá tudo tão ruim. Nossa, como se fosse, nossa, tá tão ruim aqui que só quer morrer. Igual a gente tem visto nos estudos da ira. A gente compara a ressurreição com a morte. Bem que podia morrer, já está no céu, tranquilo. Tão chato que está aqui. Essa é a atitude que um cristão deve ter? Não, irmãos. Claro, estar com Cristo é uma grande alegria. A ressurreição é uma grande alegria. Mas não porque, aqui é chato demais. Se nós estamos vivos aqui, há um propósito. Há trabalho, há serviço a ser feito. Mas quando Cristo voltar, as coisas serão muito, infinitamente melhores. Coisas que a gente não é nem capaz de pensar ou de associar. E só para encerrar, irmãos, vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, 51 a 58. Que eu acho que é uma conclusão legal para a gente nessa passagem que nós lemos. Quem pode ler, por favor? 51 a 58. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte. Onde está a morte do avião? Onde está o inferno da vitória? Ora, o avião da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Muito obrigado, irmão Tiago. Qual é a conclusão de tudo isso? O que a gente está vendo sobre a ressurreição? Irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Cada dificuldade, cada mazela e consequência do pecado que nós enfrentamos, um dia vai cessar essa dor. Um dia nós teremos novos corpos, que não serão mais corruptíveis, que não mais falharão, e habitaremos para sempre com Cristo. Há uma alegria maior que essa, irmãos? Essa é a nossa esperança, essa é a nossa consolação, e graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, prosseguimos firmes, cada vez mais conhecendo ao Senhor e aguardando essa maravilhosa transformação. Eu vou pedir para que o irmão Daniel, por favor, ore para encerrarmos a mensagem. Oremos, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, pela oportunidade, Pai, de chegar na tua casa, Pai, ouvir a tua palavra, aprender mais do Senhor, Pai, que eu possa, Pai, nos ajudar, Pai, a nos manter, Pai, firmes, Pai, e constantes, Pai, na tua palavra, Pai, que a cada dia, Pai, busquemos mais ao Senhor, Pai, nos aproximando de Ti, Pai, por favor, que você possa abençoar o corredor, as nossas casas, Pai, e o início dessa semana, Pai, que possamos viver em tua presença. Eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado. Obrigado, irmãos. Estamos encerrados.